Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Olha, gente, quando eu comecei a estudar metafísica, eu percebi que o nosso mestre Jesus foi o maior metafísico que já esteve nesse planeta. Todas as palavras que ele nos deixou, registrado nos evangelhos, trazem uma lição de metafísica. E eu vou mostrar para vocês hoje. Por isso eu trouxe hoje 2 textos do Evangelho para compartilhar com vocês, para a gente refletir sobre essas palavras de Jesus. Bem, o primeiro texto que eu vou trazer para vocês, que eu vou compartilhar, é Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34, ok? Então, vou ler para vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui ele mostrando, né, que ele percebia que as pessoas valorizavam muito mais a preocupação por aquilo que elas tinham que comer, que elas tinham que vestir, né, do que a própria vida delas, né? O mais importante que nós temos é a nossa vida, e a gente coloca a nossa vida em segundo plano. E do que o mantimento, né, a comida e aquilo que a gente tem que vestir. A gente se preocupa muito mais com o que a gente vai vestir do que com o nosso próprio corpo, né? Então, vamos continuar. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Né? Então, nós fomos condicionados pelo sistema, pela sociedade, pela nossa família, a nos preocupar, né, sempre com o dia de amanhã, com o que a gente vai comer, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser alguém na vida para se sustentar, para se vestir, para ter onde morar, né? E isso fez com que a gente não tivesse essa consciência, essa fé na providência divina. Então ele fala das aves. As aves, né, é como nós quando somos crianças. Né? O bebê ele não se preocupa com o que ele vai comer, com o que ele vai beber, ele simplesmente está ali vivendo. Né? Como as aves, elas não se preocupam, elas não, né? Ela tem a noção da abundância que é o universo. O universo é muito abundante, então não tem com o que se preocupar, né? Então vamos lá. Então, não tendes vós mais valor do que elas, né? Será que nós não temos mais valor do que as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvago à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Então, o universo, o Criador, a fonte, Deus, já criou tudo, tudo já está disponível. Né? Então, ele sabe da nossa necessidade e ele já criou tudo, tudo está disponível. Não, mas buscai primeiro
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, nós estamos dando, ele mostrou para a gente que nós estamos dando muito mais importância para essas coisas da vida e não para a própria vida, para a nossa sobrevivência. Então, olhai primeiro, cuidai primeiro do reino dos céus, do reino de Deus e da sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que ele quis dizer com o reino de Deus? Né? O que ele diz? Cuidai do reino de Deus e da sua justiça. Então, e o último versículo, né? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, essa é a primeira passagem que eu quis mostrar para vocês, que vocês agora, a partir do que a gente vai conversar daqui para frente, vocês vão entender por que eu estou colocando, mostrando para vocês o ensino, a mensagem metafísica de Jesus com essa passagem aqui. E uma segunda que complementa, né? Porque ele coloca aqui: cuidai do reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? O reino de Deus é aquele lugar lá em cima das nuvens que tem aquele portão com São Pedro com a chave para abrir, aquele velhinho lá em cima. É isso, o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E aí, nessa passagem aqui de Lucas 17, versículo 20 e 21, ele fala o que é esse reino de Deus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não está fora. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? O reino de Deus está dentro de vós. Primeiro ele fala, cuidai primeiro do reino de Deus, da sua justiça, que tudo mais vai ser acrescentado. Né? Aí perguntam, e o reino de Deus? Que reino de Deus é esse? Aí ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. O que ele quer dizer com isso, gente? A gente está... Aquilo que a gente já vem falando nos vídeos anteriores, né? Nós criamos a nossa realidade ou nós atraímos a nossa realidade? Nós atraímos a nossa realidade, nós criamos quando nós atraímos aquilo que nós não recebemos do universo, de Deus, da fonte, aquilo que nós queremos. Nós recebemos aquilo que nós vibramos, certo? A gente já viu isso. Então, como é que eu vibro? Vimos no vídeo passado. Eu penso, eu sinto, existe uma coerência entre o que eu penso e o que eu sinto, eu vibro e eu atraio isso que eu estou pensando e sentindo. Então, o reino de Deus está dentro. Cuidai primeiro do reino de Deus. Cuidar de quê? Disso que nós temos dentro de nós, que é o que vibra. Lembra que eu falei para vocês? O universo, a fonte, Deus, não entende aquilo que a gente fala. Ele entende aquilo que a gente vibra. Tudo é energia, frequência, vibração e frequência. Lembra do rádio, da Netflix, do universo? Né? Gente, vibra. Essa é a mensagem, essa é o dialeto, o idioma que o universo entende. Então, quando a gente cuida primeiro do que está dentro da gente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da coerência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, isso vibra. Então, quando a gente cuida disso, né, tudo mais vai ser acrescentado. Por quê? Porque eu vou atrair. Entende o que Jesus quis dizer metafisicamente nessas duas passagens? Ele quis dizer isso. Olha para dentro, o que você está sentindo.
né? O que você pensa, o que você sente, essa é a justiça, o equilíbrio, né? Cuidai do reino de Deus e da sua justiça, daquilo que é justo, aquilo que eu penso e sinto e vibro. E aí tudo mais vai ser acrescentado, tudo isso vai vir, vai chegar até nós, né? E isso é a providência divina, Deus, a divindade, o universo, a fonte divina, aquilo que você conhece como essa energia criadora e que nos envolve, que está dentro de nós. Ela emana para a gente, ela providencia aquilo que eu emano. Vamos agora numa ideia aqui, numa visão mais prática. Quando você está triste, está chateado, aconteceu alguma coisa, você não acordou bem, você está numa vibração, uns sentimentos meio com vibrações baixas, né? E aí você vai para frente do espelho. Você fica de frente para o espelho e o que você vai ver nesse espelho? Você vai ver o reflexo daquilo que você está sendo, né? Aquilo que você está emanando. Se você está triste, se você está chateado, está aborrecido, a imagem que você vai ver no espelho é de uma pessoa feliz, alegre, sorridente, com brilho nos olhos? Provavelmente não. O que você vai ver refletido no espelho é uma pessoa triste, uma pessoa chateada, uma pessoa que traz uma melancolia nos seus olhos, no seu olhar. A gente transmite isso através do olhar, da nossa expressão, dos nossos olhos, do nosso rosto, do nosso sorriso. Até quando a gente está sorrindo, meio forçado, o outro percebe que aquele sorriso não é natural, porque um sorriso natural ele emana uma energia de felicidade, de alegria, né? Então, se você quer mudar aquilo que você está vendo refletido ali no espelho, você vai lá e muda no espelho? Como é que você faz para mudar aquilo que você está vendo no espelho? Você muda dentro de você primeiro. Você sente uma alegria, se conecta com a alegria, com a felicidade. Você tem que estar sentindo essa alegria, essa felicidade. E aí você vai ver refletido no espelho aquilo que está dentro de você. Então, esse espelho é a nossa realidade. É a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, essa felicidade ou essa tristeza, essa prosperidade ou essa escassez, essa solidão ou esse amor, essa companhia, esse relacionamento, ele está refletindo aquilo que está dentro de você. Então, o que a gente costuma fazer? A gente fica lutando o tempo inteiro para mudar a realidade fora. A gente quer que tudo mude. Eu quero estar mais feliz, eu quero estar mais produtiva, quero estar realizado no meu trabalho, eu quero estar próspera, né? Eu tenho estar vivendo uma abundância. Se eu estou vibrando na escassez, se eu estou preocupado com as contas para pagar, ao invés de estar agradecendo o que eu já tenho, então, a gente está sempre lutando para mudar fora, né? Mas o que Jesus falou? Cuidai primeiro do reino de Deus e da sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. Então, isso tudo que a gente vem falando aqui, né, nos vídeos anteriores, é exatamente isso. É você olhar para dentro, né? Olhar para o reino dos céus, para o reino de Deus, né? Porque o universo é esse espelho que vai refletir a realidade, vai criar, você vai criar essa realidade, porque você vai olhar para dentro de você e você vai começar a trabalhar. Por que eu estou sentindo isso, né? E isso é um trabalho diário, né? Você ter consciência, começar a tomar consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Então, eu agora quero convidar você a fazer um breve experimento aqui comigo, tá? Então, eu vou convidar você agora a fechar os seus olhos. Por quê? Porque a gente precisa sair um pouco desse externo, que a gente fica o tempo todo com foco no externo, no lado de fora, e
enquanto o reino está dentro da gente. Então a gente fecha os olhos, né, para a gente fechar essa janela e olhar para dentro. Como é que a gente começa a olhar para dentro? Respiração. Então vamos fazer. Inspira, profunda e lentamente contando até 5, segura contando até 5 e solta, expira contando até 5, inspirando pelas narinas e expirando pela boca, mas devagar, sem soprar, mas só soltando, ok? Então fecha os olhos e inspira, segura, solta. Mais uma vez, inspirando, segura e expira. Continue nesse processo respiratório, colocando atenção na sua respiração. Nós respiramos o tempo todo, mas nós não colocamos a nossa consciência, a gente respira automático, né? Então, colocando a consciência na respiração, sentindo esse ar que entra pelas suas narinas, expande nos seus pulmões. E ao expirar, solta, libera, deixa ir tudo que não te serve mais. Isso. Se o pensamento vier, não tem problema. Vai focando na sua respiração. A respiração consciente, ela automaticamente, você colocando a consciência na sua respiração e fazendo esse processo de respiração, automaticamente a sua mente começa a silenciar, começa a relaxar. Você começa a sentir esse ar que entra, esse ar que sai. Começa a sentir o seu coração. Começa agora a colocar o foco da sua atenção, da sua respiração no seu coração. Imagine que ao inspirar e expirar, você inspira e expira através do seu coração. Inspira imaginando o ar entrando no coração, expandindo o seu coração. E ao expirar, imagine esse ar saindo através do seu coração e você vai soltando. Soltando os ombros, relaxando. A cada inspiração você vai indo cada vez mais para dentro de você. Isso. E você vai tomando consciência desse mundo interior, que você é esse ser espiritual, essa consciência, que essa energia que faz com que todo o seu corpo funcione perfeitamente. Sinta essa energia fluindo dentro de você, o seu ser espiritual, tomando consciência de que você não é esse corpo. Você é a vida que flui, essa energia de vida que flui dentro do seu corpo e que faz com que seu corpo funcione, que você esteja vivo. E ao tomar consciência desse interior, dessa energia que vibra, essa consciência, esse ser espiritual que você é, eu peço agora que você lembre, traga na sua tela mental um momento na sua vida onde você sentiu muita felicidade. Foi um momento muito feliz da sua vida, muita felicidade. Traz na sua tela mental. Imagina novamente essa imagem acontecendo agora. Sente isso, veja essa cena, reviva esse momento. Que momento feliz! Quanta felicidade eu senti nesse momento. Começa a colocar vida nessa cena. Imagina que você agora está dentro do cinema e está olhando na tela do cinema a imagem desse momento da sua vida. Revive esse momento. Olha para você vivendo esse momento.
Olha o brilho dos seus olhos, o sorriso no seu rosto, a vibração de alegria e de felicidade. Olha os detalhes, quem estava com você, o que você falava, o que as pessoas falavam para você, o que você ouvia, os cheiros, os aromas, como você estava vestido. Coloca vida nessa cena e sente esse momento como se estivesse acontecendo agora novamente. E sente essa alegria, essa felicidade. E descobre e sente o quanto você é feliz. Essa felicidade que você tanto busca, um dia que eu tiver aquilo, que eu for isso, que eu fazer aquilo outro, eu vou ser feliz. Não! A sua felicidade, ela não é condicionada, você já é feliz. Dentro de você existe alegria, felicidade. Lembra do momento em que você sentiu muita paz, um momento em que você sentiu muita harmonia na sua vida. E você descobre que essa paz, que essa harmonia, que essa felicidade, que essa realização existe dentro de você. E você pode acessar quando você quiser. Esse é o reino de Deus, desse divino, dessa centelha divina que te habita, esse ser espiritual que você é, que traz no teu DNA divino tudo aquilo que Deus é. Se Deus é abundância, se é felicidade, se é realização, se é alegria, se é saúde plena, tudo isso você já está aí vibrando dentro de você. Você só precisa acessar. Esse é o poder divino que você tem e que você foi condicionado a não valorizar, que você foi condicionado a abrir mão. E essa vibração de alegria, de felicidade, de amor, lembra no momento na sua vida onde você sentiu muito amor. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginado, do que é imaginação. Então, quando a gente imagina, que a gente sente, é como se você estivesse vivendo aquilo naquele momento. E o seu cérebro está produzindo todos os hormônios da felicidade, da alegria, da paz. E o inverso também é verdadeiro. Quando você está revivendo um momento triste, um momento angustiante, um momento de medo, tristeza, é como se você estivesse vivendo aquilo de novo. E isso é o que você vai vibrar. Então, esse é o exercício que eu trago para você hoje. Entre em conexão, pratique, né, essa coerência cardíaca entre a mente, o cérebro que cria a imagem, né, é como se fosse aquele lápis, né, o nosso cérebro, o nosso pensamento, é como se fosse o lápis que faz ali o rascunho, que desenha, e os nossos sentimentos, as nossas emoções são as aquarelas que vão colorir esse cenário, que vão dar vida a esse cenário, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, o nosso coração, o campo eletromagnético do nosso coração é 5.000 vezes mais potente, mais forte do que do nosso cérebro. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos são extremamente importantes. E o que você, como você está alimentando isso dentro de você? O que você está focando na sua vida? Momentos felizes, valorizar os momentos felizes, ou você fica se alimentando com televisão, com notícias, com redes sociais, que coloca a gente para baixo, né? A gente vê aquelas pessoas naquelas vidas maravilhosas que a gente sabe que aquilo não é real. Aquilo não é real. E aquilo a gente sente menor, a gente sente não merecedor. Então, começa a mudar
ver com o que você está se alimentando, as suas emoções, assistindo coisas, filmes, vídeos, séries, notícias que aumentam o seu medo, que conectam você à tristeza, à angústia, à raiva. Como que você está alimentando esse teu campo vibracional? Com quais emoções que você está alimentando o seu campo vibracional? E é isso que vai fazer com que você veja no espelho, que é o universo, refletido. É assim que você está criando a sua realidade. É isso que mais disso que você está atraindo na sua vida. Então, eu te convido, além desse exercício que a gente fez agora, fazer aquele exercício simples, fácil e que a gente acha que é tão bobo, mas a gente faz uma diferença enorme. Todos os dias, antes de dormir, escreva no seu caderno 3 coisas no que eu sou grato hoje. E sinta gratidão. Esse exercício é para você tomar consciência do que você recebe do universo, né? Só de você ir no banheiro, abrir a torneira e ter água na torneira, abrir o chuveiro, ter água quente no seu chuveiro. Quantas pessoas não têm isso? São coisas simples que a gente pode ser grata na vida. Não precisa ser nada grandioso, mirabolante, não. Pequenos gestos, mas que possa conectar a você a gratidão. Quanto mais você agradece, mais o universo vai dar motivos para você agradecer. Tá bom? Então, gente, é isso que eu vim trazer para vocês hoje, né? Mostrar para vocês, né? Que Jesus, né, foi o maior metafísico que já esteve aqui nesse planeta. Vocês agora vão começar a olhar, né, as passagens do Evangelho ali com um olhar metafísico, um olhar diferente desse que a gente foi condicionado, né? E além disso, para ajudar vocês, né, a praticar isso, praticar a coerência cardíaca, praticar essa conexão, né, a olhar para o reino dentro de nós, que está dentro de nós, e trabalhar e se concentrar, e se conectar com esse reino dentro de nós. Eu gravei para vocês uma meditação conduzida. E eu vou colocar essa meditação, o link para vocês acessarem essa meditação, aqui abaixo nos comentários, na descrição desse vídeo. Olha, entra na descrição desse vídeo, você vai ver lá o link, clique nesse link que você vai acessar a meditação que eu gravei para vocês, para ajudar vocês a praticar, a colocar em prática essa coerência cardíaca e fazer isso que Jesus nos ensinou, né? Cuidai do reino dentro de nós, que tudo mais nos será acrescentado, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a você por estar aqui comigo, né? Se gostou desse vídeo, compartilha, mande para os seus amigos, mande para os seus inimigos, caso você tenha, né? Porque é compartilhando amor, é compartilhando coisas boas, né? A gente cresce quando a gente cuida da gente, mas também a gente estende a mão para o próximo. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero compartilhar com vocês tudo isso que eu pratico e que eu vejo resultados na minha vida. Tá bom? Então, gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.